dificuldades que têm na vida. Um povo que está esmagado por impostos e por estas coisas já não tem uma capacidade de reação como nós tivemos à dívida. Há um fenómeno de cansaço nas próprias empresas. Pois, mas... As empresas estão com mais dificuldades em pagar. Por isso, criar, não atacar o problema e não ser pragmático e não perceber que se nós não cortarmos, e eu concordo plenamente, a despesa, que a solução não está no imposto, a solução está na despesa. Se nós não cortarmos pragmaticamente a despesa, o país não é viável. E nós transformamos numa coisa, e eu estive lá em Buenos Aires depois de ver aquilo e da crise, eu não gostava de viver num país em que temos bandas de pessoas a assaltar supermercados na rua e que temos, não é pobreza, é miséria, que é uma coisa que faz muito mais impressão. E nós podemos ir por esse caminho. Nós estamos a caminhar para Nós estamos a caminhar clarissimamente para isso. E temos uma oposição que, quanto a mim, devia ser mais construtiva, se calhar na oposição ninguém é, mas devia ser, e devia ajudar a fazer uma revisão constitucional, se ela é necessária, para permitir encarar, porque eles quando forem para o governo vão ter o mesmo problema. Você sabe porquê? Não vão conseguir tornar a nossa economia viável, porque eles vão fazer exatamente a mesma coisa, porque os credores nos exigem isso. Você sabe porquê é que a oposição nunca faz nada disto? É porque não percebe nada disto. Se os partidos da oposição podem governar, percebessem alguma coisa disto, juntavam-se ao governo para resolver tudo. Que era para quando lá chegassem trabalhar alguma coisa. É que não perceberam rigorosamente nada. Aí a responsabilidade do governo é imensa. O governo não explicou coisíssima nenhuma. E os partidos hoje não têm estes principais... Mas isso é cíclico, nós. Isso é cíclico. Não, mas é cíclico, mas nós estamos entre rastos. É um cíclico que está a roçar o chão. Isto é gravíssimo. Estamos nos minutos finais do programa. Que conclusões é que podemos tirar então daqui, além deste alerta profundamente vermelho, digo eu, que ambos trouxeram aqui sobre a incapacidade de sobrevivência financeira do Estado português neste momento? É óbvio, não vale a pena discutir, os números revelam isso, os impostos revelam incapacidade, a economia não arranca significativamente, por conseguinte, isto tudo está a rodar num circuito fechado. E agora num circuito mais complicado, porque a proximidade do tempo eleitoral vai começar todos a amaciar a conversa. Nós temos que fazer uma coisa, quanto a mim, muito importante. Primeiro, temos que dar incentivos à administração fiscal para cobrar corretamente e não para atingir objetivos. Porque hoje em dia é atingir determinados objetivos, por isso é liquidar o mais possível, mesmo que haja ou não fundamento. E depois temos que começar, como fez a Irlanda, que era um dos países mais pobres do mundo, aqui na Europa. Era mais pobre do que Portugal no ano em que ambos entramos para a União Europeia. E reformou totalmente, e pode ter tido a crise imobiliária, mas está a 112% do PIB da União Europeia, por isso para nós alguma vez lá chegarmos. Nós temos que fazer uma coisa que é, todos os anos, por exemplo, descer a taxa de IRS premiando a produção e as pessoas. Temos que fazer coisas tão básicas como, por exemplo, quando o marido ou a mulher numa família não estão a trabalhar, para estimular a sua entrada no mercado de trabalho, como diz a OCDE, não aumentar a taxa máxima. A pessoa nunca poderá subir de taxa, de escalão, na própria família, para estimular a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. Há coisas básicas. Temos que fazer os impostos das empresas serem regressivos. Quem criar mais postos de trabalho, desenvolver a empresa, etc., tem direito a diminuir a sua taxa efetiva. O que fez a Irlanda não é altamente científico. O que a Irlanda fez foi dizer, meus senhores, vamos ter um programa de descida de impostos, vamos ter um programa que vos dá expectativas futuras, vamos ter um programa para quem investir mais nas empresas pagar menos, e quem criar mais postos de trabalho pagar menos, e produzir mais e tiver mais produtividade, e vamos fazer um contrato em que este programa que nós estamos a apresentar se vai manter estável pelo menos durante 10 anos, para as pessoas acreditarem nele. Mas isso implica um compromisso político alargado, de facto. Pois que os governos não podem porque não fazem... Mas que na Irlanda foi possível, nomeadamente em relação ao desemprego, às políticas de desemprego, etc. Exatamente, porque é assim, nós somos todos habitantes do mesmo país, eu presumo que sejam de um partido ou sejam de outro, as pessoas querem viver com melhor qualidade, querem viver melhor, querem ver os seus filhos ter mais oportunidades, etc. Nós temos que ter alguém no país que consiga fazer esta ponte. Nós conseguimos fazer um acordo na reforma do IRC, que foi uma reformazinha, mas houve um acordo. Nós temos que fazer uma reforma do IRC, do IRS, do IVA, de tudo, de forma a estimular isto. E temos que fazer da outra parte uma reforma da despesa pública profunda, sem as hipocrisias das histórias sociais, porque é melhor receber, em vez de 100, 90 ou 85, do que passar para 45, ou por isso simplesmente, como acontece em alguns países, arrebentar e então não recebem nada. E eu acho que esse pragmatismo falta. Eu gostaria que nós não chegássemos ao fim sem referir sumariamente o problema dos tribunais tributários. Enfim, aqui está uma lista das deficiências, falta de pessoal,
o sistema informático um bocado manhoso, passa a expressão, a formação do pessoal, as redistribuições, não sei se você anda muito nos tribunais fiscais, mas volta e meia redistribuem. Quer dizer, um juiz... Eu chamo o passeio do processo. É para conhecer em Lisboa e os arredores. O juiz ou juíza já está perto do fim do processo. Passa para outro tribunal. Depois redistribui e vai para um que não conhecia o processo e aquela que já sabia recebe um que não conhecia. Quer dizer, fica tudo a zero. É o turismo fiscal dos processos. Exato. Passa pelas várias zonas do... Isto é tudo malandro. Não se resolve nada. Isto é uma brincadeira, mas depois passa de tribunal para tribunal. Bom, eu hoje estive assim a olhar por 3 ou 4 dossiês para não cometer nenhuma mentira. Tenho para aqui um papelucho qualquer com... E depois há outra coisa que também deve experimentar, que é todos os processos que tenham alguma questão de contabilidade ou mais matemática, então esses nunca são decididos. Esses estão metidos na gaveta século a século. Um processo entrou em 95 e acabou 17 anos depois. Então, está a ver? Isto é o nível de... Um que entrou em 96... Todos os outros. Um que entrou em 2001 era um imposto de 96, dá 18 anos, correu os seus termos e desde 2008 está pronto para sentença. 6 anos à espera de sentença. E não há explicação para isso? Não há. Não sei. A gente não pode pedir ao juiz... As coisas que me fascinam é nós fazermos as alegações e às vezes antes depois o juiz ir decidir. Sim, Por isso, sim. O juiz ouve as pessoas, devia decidir no prazo de uma semana, uma coisa desse género, mas levam anos. O que eu presumo, ou têm uma memória, anos, ou são deuses, ou não fazem a menor ideia do que é que se passou nas alegações. Digamos que é uma síntese feita pelo advogado a partir das final do processo. Estas foram feitas em 2008. Portanto, testemunhas, etc., foram julgados antes. Estamos em 2014 e ainda está para sentenciar. 6 anos. Como é que o juiz se lembrará do que é que seja? 6 anos. Pode ser uma ponderação difícil. Isto é tudo realmente preocupante, muito preocupante, porque não vai haver investimento em Portugal, quer dizer, não se vai poder combater o desemprego. Quando eu digo não vai haver investimento, significa que não vai haver crescimento económico suficiente. E não havendo suficiente crescimento económico, não há emprego. Então, isto não é brincadeira. Nós vamos desenvolver esta conversa na próxima semana com outro convidado. Eu agradeço com o Dr. Daniel Bessa, ao Dr. Tiago Caiado Guerreiro ter vindo hoje. Houve aqui um alerta muito vermelho, diria eu, em relação à situação atual das políticas fiscais e a exaustão fiscal da economia portuguesa. Na próxima semana, o convidado é o professor Daniel Bessa, que foi Ministro da Economia. É sim, senhor. E vem falar da atualidade económica e financeira. Sim, vamos ver o que é que saiu do podemos voltar a repetir este gráfico para discutir com ele? Sim, pode ser interessante. Eu posso lá selecionar um ou outro para trazer, porque é interessante falar com um homem com experiência, sabedoria e inteligência dele. Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado. E encontramos-nos para a semana, Olhos nos Olhos, com Medina Carreira, às segundas-feiras na TV24, já a seguir o prolongamento com Joaquim Sousa Martins. Boa noite.